também não vou no médico. Estou aqui só Deus na casa. Aí ele tá falando assim, vai pregar meu pastor de vou com dor, prego. E aí eu recebo a cura. Nega de Deus. Mas temos que fazer aquilo à vontade do Senhor, né? Eu estou me preparando para lotar o evangelismo do hospital, minha igreja. Ora aí por mim, porque evangelismo de hospital é guerra, é batalha travada, né? Se você orar pelos enfermos, dentro da casa do Senhor, não é a mesma coisa que você orar lá dentro do hospital. No hospital você pega mesmo uma guerra travada com o inferno. Porque ali tem pessoas que já estão ali, ó, à beira da morte, e através de você chegar lá, orar, do livro da morte, da vitória. Em nome de Jesus. Amém, Jesus Senhor. Que vai dizer assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os teus inimigos. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, e que é em Gitim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Alega de Deus, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Alega de Deus, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas, que hoje naquela palavra é de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nós dão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. A Deus nosso, porventura, não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, seus filhos. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita do filho de Asaf. E disse: dá ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, vós, diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Pode se aceitar de Jesus. Desocupa as suas mãos aí na casa. Continuação da leitura. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem, grande Deus, pela ladeira de Ziz, achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, para estar em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá. Os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram os levitas e os filhos dos coatitas,
e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, a glória de Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém, grande Jesus. Grande Deus. Então preste bem atenção nesta palavra. A Bíblia vai dizer, a glória de Deus, que Josafá estava à frente de uma batalha. Ele estava à frente, a glória de Deus, de uma peleja. Ele estava à frente de uma guerra. Né, glória de Deus Todo-Poderoso. E bem sabemos, a glória de Deus, que quando somos levantados por Deus, seja em um cargo na igreja, ou seja como liderança dentro da nossa casa, grande Deus, Satanás, ele vem com fúria, com grande fúria contra as nossas vidas. Mas aqui era o legado de Deus. Josafá, o legado de Deus, ele estava à frente de um exército. A legado de Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu, a legado de Deus, uma notícia. A qual a legado de Deus, a Bíblia vai dizer, e o ensinamento teológico vai dizer um pouco mais claro, que Josafá, ele sentiu medo, mas se pôs-se a buscar o Senhor, a legado de Deus, com oração e adoração. Né, grande Deus Todo-Poderoso? Essas são as duas ferramentas do cristão. A legado de Deus é você orar e louvar. A legado de Deus, porque livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo 25, vai dizer que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. A glória de Deus. E os presos os escutavam. Né, glória de Deus? Você vê que os servos do Senhor estavam amarrados, atados seus pés às suas mãos. A glória de Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa, o diabo ele não pôde, a glória de Deus, atar em Paulo e Silas, que foi a sua boca. A glória de Deus dele adorar, dele louvar, dele, a glória de Deus, clamar. Porque Jeremias 33, versículo 3 vai dizer: clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. A glória de Deus Todo-Poderoso. Mas aqui Josafá, a glória de Deus, ele convocou a toda a congregação a jejuar. A glória de Deus. Essa semana foi falado de novo do jejum. Né, grande Deus? Então, a glória de Deus, quando Deus, a glória de Deus, ele toma um líder da igreja para convocar a sua igreja, para buscar em jejum e oração, faça. Porque, a glória de Deus, você não sabe o que está para vir contra a sua vida, você não sabe o que está para vir contra a sua casa, a glória de Deus, contra a sua família. Mas aí Deus, a glória de Deus, que é um Deus misericordioso, a glória de Deus, ele ainda usa os seus servos para convocar e você a buscar. Você vê que a glória de Deus no livro de Êxodo, capítulo 9, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Êxodo convocou o povo a proclamar um jejum. Livro de Esther, capítulo 4, Esther convocou o povo judeu a fazer um jejum. Grande Deus, Deus está mandando aquele do seu jejuar, tá vendo coisa aí? Mas o Senhor está dizendo, aquele que estiver de joelho, orando, jejuando, adorando, buscando, o Senhor, ele já obrou o grande livramento. Glória a Deus. Aleluia. Aí se você não faz o que Deus está pedindo e está mandando, grande Deus Todo-Poderoso, o que é que vai acontecer? Vai vir o castigo, foi o que aconteceu lá no livro de Esdras. Você vê que Esdras já foi falando. Grande Deus, que ele ia se humilhar. Primeiro ia ser ele, e logo após o povo junto com ele. Por causa de um castigo de uma filha. Olha só. Aleluia, de Deus Todo-Poderoso. Porque aquela filha era uma cidade santa. Como está escrito lá. Era uma cidade que agradava o Senhor. Mas se misturou com outro tipo de linhagem. Aleluia de Deus, de pessoas. E aí, aleluia de Deus, a Bíblia vai dizer que Esdras e aqueles que estavam em volta de Esdras, que temia da palavra do Senhor, teve que ver o castigo dessa filha acontecer. Aleluia de Deus Todo-Poderoso. Agora, preste bem atenção aqui. Se esta filha tivesse obedecido à ordenança do Senhor, será que o castigo tinha havido? Não. Negra de Deus. Muitas vezes a regra de Deus e lei do Senhor. Por causa da minha, da tua desobediência, a regra de Deus.
por muitas das vezes não dar ouvido àquilo que o Senhor está falando conosco. Grande Deus, passamos, aleluia de Deus, para os estreitos. Aleluia de Deus, aí o Senhor entra falando com amor e carinho. Pai. Mas aí quando vai ver, está lá o crente do mesmo jeito, prostrado. Agora preste bem atenção. Grande Deus Todo-Poderoso. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro. Olha aí. Ao Senhor também de todas as cidades de Judá vieram, grande Deus, para buscarem ao Senhor. Você vê a lei de Deus que não foi só o de dentro que vem na busca, o de fora também. O Senhor está falando que vai trazer um povo aí, de fora. Né? Grande Deus, para somar aqui nesse lugar. Grande Deus, para buscar. Alega de Deus, porque sabe que aqui, alega de Deus, tem homens e mulheres de joelho que clama, que ora, que busca. Alega de Deus Todo-Poderoso. Porque hoje em dia, alega de Deus, você entra, alega de Deus, em certa localidade. Você não vê mais o povo de joelho dobrado, clamando, orando, buscando. Grande Deus Todo-Poderoso. E o principal de tudo, vigiando. Meu Pai Jesus. Porque não adianta você jejuar, orar e não vigiar. Você vê, alega de Deus, que a palavra primeiro vai dizer adoração, jejum, oração e busca. Mas por que adoração primeiro? É a vigilância. Enquanto você está adorando, você está vigiando. Glória a Deus. Se você pegar lá o livro de Josué, alega de Deus, no seu capítulo 6, se não me fala a memória, você vê que Josué estava à frente de uma batalha. Alega de Deus. E aí o Senhor deu uma ordem para Josué. Olha, vai lá, pega os levitas. Alega de Deus, pega os sacerdotes. Alega de Deus Todo-Poderoso. E sai em volta dos muros de Jericó. Alega de Deus Todo-Poderoso. E assim Josué fez, obedeceu a sua palavra. Glória a Deus, Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 18. Quando o Senhor deu para Jeremias aquela visão, aí o Senhor entrou dizendo para Jeremias, desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas o povo não quer mais ouvir a palavra do Senhor. É verdade. Grande Deus, o povo quer ouvir aquilo que vem encher o seu ego. Mas a palavra, grande Deus do Senhor, que é a palavra de conserto, a palavra de correção, o povo não quer mais ouvir. Glória a Deus. Grande Deus Todo-Poderoso. Aí Josué foi lá, ó. E fez o que o Senhor mandou, chamou os levitas, chamou o sacerdote e saiu em volta de Jericó. E aí, alega de Deus, quando ele está, alega de Deus, andando em volta de Jericó, alega de Deus Todo-Poderoso, ele encontra quem? 2 espias. Muitas das vezes você está sendo observado e você não sabe. Negra de Deus, o inimigo está ali, ó, de observância em você em tudo. Negra de Deus, procurando, negra de Deus, um momento, uma ocasião de querer lançar uma palavra de acusação contra a minha vida e a tua vida. Mas lá no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 31 ao 33, vai dizer, negra de Deus, porque direi de todas essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Glória a Deus, Jesus. Grande Deus Todo-Poderoso. Mas uma coisa, alega de Deus, que me chama a atenção no livro de Josué, pegando com o livro de Crônicas. A obediência. A obediência é a chave de tudo. Você vê que o Senhor disse para Josué, olha, diga para o meu povo que só deu grito de guerra na 7ª volta. E o povo desobedeceu? Não. Na 7ª eles gritou. E os muros caiu. Alega de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. Aí a alega de Deus entra numa campanha. É uma palavra que eu vou sempre ditar aqui na igreja. Irmão, campanha quebrada é maldição. Se você não fazer o concerto com Deus e prosseguir com ela, aquilo que estava para vir de bom fica parado. Na sua vida no sentido espiritual. Aí vem só as tranqueiras do diabo, que são luta, guerra. Aí você vai se perguntar para o Senhor, Deus, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo. Aí daqui a pouco entra a frase espiritual. A lei de Deus Todo-Poderoso, por quê? Porque você não obedeceu à vontade do Senhor, a sua palavra. A lei de Deus Todo-Poderoso. E disse ao Senhor, Deus nosso, versículo 6. Deus de nossos pais, porventura tu és um Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa
resistir. Onde está a autoridade de Deus? Na mão. Glória a Deus. A mão de Deus, quando ela vai contra a vida de alguém, pode se preparar. Grande Deus. Porque a grande Deus, o Senhor, ele não tem prazer de matar. Né, grande Deus? É o contrário, é o povo em si que pede a morte. Né, grande Deus? Você vê a grande Deus que tem pessoas que ela agem tão loucamente. Grande Deus que muitas das vezes não é nem o tempo dela morrer, mas ela vai em busca da morte. Antigamente a morte ia de encontro ao povo, né? Hoje é o povo que está de encontro à morte. Né, grande Deus? Aí papai fala, olha, não vai em tal lugar, fica aqui. Aí vai, passa à frente de Deus e vai. Aí a grande Deus atravessa a Macedônia lá do outro lado. Né, grande Deus Todo-Poderoso. E do outro lado está lá um risco grande, como aconteceu com muitas pessoas da igreja que eu vi. Né, grande Deus? Um deles era um varão chamado Luciano. Eu lembro até o dia de hoje, vigília na igreja. Aí, a grande Deus, uma coisa que eu sempre digo aqui para a igreja do Senhor. Grande Deus, cada um com sua fé, não critico ninguém, mas eu vou por Bíblia. A Bíblia vai dizer que o povo, está lá no livro de Jeremias, né, grande Deus, no livro de Jeremias, capítulo 13, se não me falha a memória, que o povo andava à noite tropeçando, mas aqueles que andavam de dia não tropeçavam. Aí fica o povo indo para a monte de noite, fazer o quê de monte de noite? Você vai enxergar alguma cobra se ela aparecer para você lá? Vai enxergar os grilos cantando? Vai enxergar as caranguejeiras andando? Você não enxerga nada. E a Bíblia vai dizer claramente, e andavam à noite tropeçando. Quem era que andava à noite tropeçando? Não era de Deus o povo de Faraó? Tanto que na travessia do Mar Vermelho, a Bíblia vai dizer que quando o mar se abriu, a alegria de Deus, o Senhor colocou no caminho do povo de Deus, na Caiaçuba e Nebriafaço, uma coluna de fogo. Para iluminar o caminho do povo de Deus, porque aquele que é de Deus não anda nas trevas, não anda na escuridão, anda na luz. Glória a Deus, meu Deus. Aí está o povo lá. Tudo indo para monte de madrugada. Que nem aconteceu com aquele irmão lá do Carmela. Nega de Deus. Foi para um monte de madrugada, mais um grupo lá. Eu fico para trás, né? Porque a maioria são pastores. Não lê Bíblia. Eu acho que essa parte da Bíblia eu estou indo, não. Porque não ensinaria as ovelhas de Cristo errado. Eu não ensino. Porque a Bíblia vai dizer que naquele grande dia, os mestres, quem é os mestres? Os pastores, os crescidos, que pregam. Grande Deus, vão estar lá no lago que arde com fogo e enxofre, porque ensinou errado na terra. Esse irmão na minha vida não leva Jesus. E aí, foram lá. Aí disse que o irmão saiu fora do rebanho e foi orar no outro canto sozinho. Aí disse que a irmã só ouviu os gritos. Só ouviu os gritos. Quando levantou, que ligou a lanterna, ela não via nada. Aí veio na mente dela de tirar uma foto, a pastora Maria José. Quando ela tirou a foto que olhou, um demônio. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu nunca vi uma aberração daquela. Não sei descrever para a igreja do Senhor que é aquilo, porque o pastor estava lá mostrando as fotos, né? Para a gente ver. E viu eu e minha filha Bruna. Também essa foto. Se você me perguntar como é esse demônio, não sei te descrever como é esse demônio. Mas o demônio estava mordendo o irmão todinho. Aí depois o irmão estava lá mostrando as marcas da mordida do demônio no corpo, indo de igreja testemunhando. Minha mãe, pastora Joselita, foi lá para o Monte do Cocaia, né, grande Deus, de madrugada, e o pastor disse para ela, vamos ficar na obediência do Senhor. O Senhor mandou cessar a subida do monte. Ele subiu à noite, hoje ele sobe de dia, de manhã, 7 horas da manhã também. Eu digo porque eu fui lá na campanha que as irmãs estavam fazendo, 7 horas em ponta, elas já estão lá em cima do monte orando. E o monte de manhã lá assim, é lotado de gente. Aí o povo quer tropeçar à noite. Vai fazer o que de monte à noite? Vai para a cama dormir, então vai para a oração. Né, grande Deus? Aí, a grande Deus Todo-Poderoso, ela desobedeceu e foi. Quando chegou lá, tamanha lá. Aí o pastor foi visitado por 2 e cá, falou assim, vamos atrás da ovelha, que a ovelha desobedeceu. Aí chegou no meio do caminho, como Deus é bom, né? Chegou no meio do caminho e foi encontrando as ovelhinhas perdidas que estavam andando pela rua e foi levando junto, olha. Por quê? Deus preparou um grupo para subir. Quando chegou lá, minha mãe estava de joelho gritando. Gritando, não ria não, viu? Gritando, porque disse que na hora que ela dobrou o joelho com a cara no poporá, ela sentiu uma mão apalpando as partes dela atrás.
E quando ela levantou que olhou, não tinha ninguém. Quem era? O diabo. E ela gritava, e disse que o pastor já chegou sorrindo. Aí fez uma oração e falou, pronto, Jesus. Aí o pastor sabe assim, né? Aí ele fez uma oração, pedindo a Deus que viesse perdoar ele e todo o rebanho. Mas Deus não foi contra o pastor, porque ele foi em busca da ovelha que desobedeceu. E isso aí ficou como aprendizado para ela também. Tanto que hoje ela não vai mais para a monte à noite, ela vai de dia. Por quê? A Bíblia vai dizer, e tropeçavam à noite. Nega de Deus, mas o que é de Deus não tropeça porque anda de dia. Nega de Deus. Aí tem pouco que me chama, vai, irmã Débora, que hora vai ser? À noite eu vou não. À noite eu oro dentro da igreja ou dentro da minha casa. Porque dentro da igreja você está protegido. Nega de Deus, esse irmão aí, a nega de Deus, ele saiu da vigília e foi para o monte. De noite. Eu olhei para cá e falei assim, irmão, você está dentro da igreja. A Bíblia diz, se cai em Jerusalém, que do alto céu seja revestido de poder. Tu vai fazer o que no monte de noite? Lá não tem cobertura, lá não tem proteção, você vai enxergar o que de noite? Aí ele veio bater boca comigo. Mas também entreguei na mão de Deus. Aí o que aconteceu? Conheceu uma varoa lá no monte. Aí casou com essa mulher. Caiu espiritualmente a todo dia de hoje. E nem tá mais junto com ela. Você tem uma ideia, né? Aí eu encontrei com ela, me pediu uma oração pela vida dele. Aí me pergunta, você orou? Não. É porque eu sou melhor do que ninguém? Também não. É porque onde está a mão de Deus, a minha turma não vai. Aí você está lá, ó, andando por desobediente, alegando de Deus, caminhando com pessoas que estão em desobediência com Deus, fazendo tudo do seu jeito, como eles querem, não como Deus quer e manda. Aí a tendência é o castigo que está sobre a vida deles e para a sua casa, para a sua vida também. Né, glória de Deus? Aí preste bem atenção. Glória a Deus Todo-Poderoso. O 11. Eis que nos dão pago, olha só, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. E é bíblica essa palavra aqui. Livro de Êxodo, se não me falha a memória, vai dizer, aqueles que estão de engano na minha casa não prevalecerão. Não prevalece. É lançado para fora, porque deixou de ser herança, de ser herdade na presença do Senhor. Alegando de Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que elas se colocam na posição, nega de Deus, de uma pessoa que não é filho de Deus, infelizmente. Grande Deus. No dia quando é a situação que a pessoa está lá mesmo numa guerra. Nega de Deus espiritual. Nega de Deus, e Deus está vendo. Que está ali, ó. Buscando o Senhor, mas está passando por guerra. Agora a pessoa não está buscando. Não está fazendo nada para o Senhor. Aí vai o dia que quer para a igreja. Não jejua, não ora, não vigia. Sai desordenadamente, como está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 12. E seguiram o propósito dos seus malvados coração. O coração do povo estava mal. Estava andando tudo do seu jeito, da sua maneira. Né, grande Deus Todo-Poderoso? Hoje eu estava falando aqui na boca do João sobre exercer a fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, que a fé é um grande firmamento daquilo que não se vê, não se espera, irmão. Glória de Deus. O único lugar que você não consegue ter força para chegar na casa do Senhor é quando você cai no leito do hospital. É verdade. Se você não caiu no leito do hospital, grande Deus, uma gripe, uma tosse, eu tô aqui cheio de dor, tô com uma dor que você nem imagina, tendo febre direto, né, grande Deus. Irmãos, uma certa feita, eu conto isso nas igrejas, eu passo pregando. Ela olhou para mim e falou assim, pastora, minha pressão está 19, mas eu tô aqui. Ela infartou? Ela deu um AVC? Não, porque ela estava dentro da casa de Deus. Aí no final o pastor foi lá, tirou a pressão dela. E ela foi boazinha para casa sem sentir nada. Quem fez isso? Deus. Foi Deus, né? Grande Deus Todo-Poderoso. Eu tô aqui com uma dor que vocês nem imaginam, rapaz. É dor, viu? Grande Deus. Uma quentura que pega na cabeça aqui, mas eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu quero ver o meu milagre. Agora imagine, grande Deus, como eu também já passei por esse processo, sentindo dor de um câncer no útero, sentindo dor de um câncer no pulmão, mas não deixando de ir para casa do Senhor adorar e receber o meu milagre, que foi a cura. Né, grande Deus? Aí no Espírito Santo você vê que o povo que era mais provado na Bíblia eram os doentes e os enfermos. Pode prestar atenção. A mulher do fluxo de sangue. A filha de Jairo que morreu de uma doença, mas Jesus ressuscitou. Olha só.
o enfermo que jazia 38 em cima de uma cama, o paralítico de Betesda, grande Deus, o centurião de Cafarnaum, alega de Deus, eram pessoas doentes que iam em busca do seu milagre. Glória a Deus. Né, grande Deus? Aí alega de Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, Divino da Verdade. Escute isso. Muitas das vezes alega de Deus, está faltando a alega de Deus no crente. A motivação de alguém que vem a alega de Deus te levantar, te dar um conselho, alega de Deus, qual é o conselho? Uma palavra de fé, para você se levantar. Né, grande Deus Todo-Poderoso? Por quê? No momento que eu estava no processo do câncer, eu ouvia pessoas dizendo, mas Débora, não fique em casa, vá buscar o Senhor. Hoje, trazendo para o dia de hoje, alguém chegar numa situação dessa, a pessoa manda ficar dentro de cada detalhe. Fique em casa que Deus te entende. Deus não quer sacrifício de tolo. Aí eu estou com uma gripe, alegria de Deus, não estou atacando ninguém, não, viu? Eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Porque se eu subir nesse altar para atacar alguém aqui, você pode ter certeza. Aqui eu não subo mais. E aí, a alegria de Deus está lá. Espírito Santo Divino na verdade, naquele processo todo, aí chega, nós né? Não vai para a igreja não, fica em casa que ela só está gripada, viu? Deus te entende. Deus está vendo que ela pode buscar o seu milagre. Meu pai, glória a de Deus. E para aqueles que estavam encarcerados como Givanil, graças a Deus, Deus da vitória, toda vez que eu olho esse valor aqui dentro da igreja, meu coração se alegra de uma tal maneira. Imagina o que ele não passou lá dentro, sem poder estar aqui dentro da casa do Senhor. Nega de Deus, lá dentro tem igreja, tem, mas não é a mesma coisa que a igreja aqui de fora, não é, Givanil. É totalmente diferente, gente. Agora preste bem atenção. A lei de Deus, Josafá, chamou o povo, convocou. Para o povo receber o quê? Livramento. Ele queria o livramento só para ele? Não, porque ele convocou o povo para se unir junto com ele. Para todos juntos receber o livramento. Recebe o livramento do Senhor nessa noite de hoje. Deus, ele está entregando livramentos aqui nessa noite de hoje. Deus está livrando a sua vida, está livrando a sua casa, está livrando a sua família. O Senhor está dando livramento. E está convocando eu e você a jejuar. Né, grande Deus? Você vê. Sexta-feira aqui no ciclo de oração, a pregadora olhou para mim e disse: pastora, Deus não quer a irmã fazendo jejum. Rapaz, se ela não tivesse corrigido a parte da palavra, eu ia descer o cachorro daquela irmã, mas graças a Deus ela corrigiu. Eu ia descer, e aí que eu falei, não, Senhor, o Senhor mandou falar na quinta-feira sobre o jejum, uma casa para me jejuar, mas aí ela se corrigiu. Ela disse, não, irmão, para vocês entenderem. Não está dizendo que não é, você não pode jejuar, você pode jejuar. Mas não é para você fazer o jejum prolongado. Eu faço esse jejum com misericórdia. Você vê que até isso Deus revelou. Regra de Deus na boca da serva do Senhor. Aí ela disse, Deus se agrada do teu jejum, do esforço que você faz. Porque quando o Senhor me coloca nesse patamar, desse jejum prolongado, eu fico 3 dias sem comer, 14 dias sem comer, sem beber água. Sabe o que é, né? Ainda perco o peso, maravilha, né? Oh, glória. Glória a Deus. Aí o que acontece? Você deu risada? Aí o que aconteceu? Aí eu falei, vou entrar agora num de 3 dias. Daqui a pouco Deus me dá um sinal, Vitória. Sogra, eu comprei um negócio para a senhora. Aí, na primeira ela perguntou, sogra, você quer alguma coisa do mercado? Eu falei, traz para mim um chá gelado. Sabe o que eu falei? Traz para mim um chá gelado. Depois eu falei, vixe, meu Deus, eu vou beber esse chá gelado como? Se eu vou entrar no propósito do jejum. Tá vendo? Aí daqui a pouco ela falou assim, sogra, eu comprei um negócio para a senhora. Aí daqui a pouco chega Jacó, com um pratinho com uma rosquinha. Eu falei, Jesus, o senhor tá mandando eu comer? Aí eu falei, pronto, meu Deus, o senhor não quer que eu faça o jejum, não? Aí comi, fiquei em paz, porque quando é Deus falando contigo, você fica com o seu coração em paz. E aí fiquei em paz. E fiquei perguntando para o Senhor, não falei para ninguém. Aí a pregadora foi e falou, Deus não quer que você faça mais esse jejum, pastora. Você pode jejuar, mas no momento não é para você fazer esse jejum. Por quê? Deus está vendo como está a irmã por dentro. A irmã está doente, está enferma. Então, alegando de Deus, a irmã pode jejuar, mas não faça o jejum prolongado. Porque Deus sabe como é que está a irmã, alegando de Deus, na área da sua saúde por dentro. Depois dessa profecia, eu fiquei ruim. Fiquei ruim, rapaz. Ruim. Tô ruim até agora. Deus, ele sabe, Jesus. Jesus. Né, grande Deus? Deus, ele sabe. Deus, ele me conhece e te conhece. Né, grande Deus? Aí o Senhor disse o quê? Para mim fazer o meu jejum, mas me alimentando, né? Vamos dizer,
Eu vou entrar meia-noite no jejum, 10 horas eu estou entregando logo após, eu posso estar comendo minha alimentação normal. Se precisar ficar 3 dias, 14 dias, 21 dias, nega de Deus em jejum prolongado. Amém, igreja do Senhor? Grande Deus. Então, por quê? Porque Deus, quando Ele sabe que você faz tudo com sinceridade, Ele se agrada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele não aceita sacrifício de tolo. Aí o que é que adianta? Tem pessoas que elas fazem jejum, mas não obedecem dentro da igreja. Que jejum é esse? Deus não responde. Grande Deus, para Deus responder a tua primícia, grande Deus, você tem que primeiro estar, na casa do Senhor, descendo, como disse lá no livro de Jeremias, você tem que estar buscando, você tem que estar clamando. Aí tem crente que fica dizendo, não precisa você estar todo dia na igreja, Deus ouve você na sua casa. Ouve não. Deus não ouve. Grande Deus, eu falo sem medo de real. Por isso aqui, ó, contexto bíblico. Grande Deus, Deus não ouve. Aí o povo quer pegar o livro de Zaqueu. Mas se você prestar atenção, quando Jesus falou com Zaqueu, Zaqueu estava onde? Dentro da casa ou fora da casa? Fora da casa. Ele foi ao de encontro a Jesus para ver Jesus. Na caia subnebraço. Aí a Bíblia diz por aí o fato dele ser um homem de pequena estatura. Ele subiu numa figueira para ver Jesus. Quem foi de encontro a Jesus? Foi Zaqueu. Aí depois Jesus, quando viu, eita Deus, aleluia de Deus, Zaqueu em cima daquela figueira e disse, Zaqueu, desce depressa, porque eu me confio hoje, tô dentro da tua casa. Primeiro vamos buscar Jesus. Aí o povo não quer buscar Jesus, quer que Jesus responda, quer que Jesus fale. Aleluia. Ele não vai responder não. Sabe por quê? Aleluia de Deus Todo-Poderoso, Deus, Ele não ouve sacrifício de tolo. Glória a Deus, Deus. Grande Deus, eu tenho que estar lá buscando para Jesus me responder. Aleluia, Jesus. Você vê que Zaqueu foi de conta, ele ouviu falar de Jesus, criou curiosidade e foi. Aí Jesus, quando viu, você vê que ele estava no alto, mas Jesus mandou ele descer. Glória a Deus, Jesus. Jeremias 18, desce. A lei de Deus, a viúva, nega de Deus do juiz iníquo. Você vê a lei de Deus que a mulher estava lá, ó, persistindo, ó, com aquele juiz iníquo. Mas ela estava persistindo como, igreja do Senhor? Em oração. Grande Deus. Você vê que a oração da mulher foi tão extrema lá no céu e na terra, que aquele homem disse, porventura, porque essa viúva tanto me molesta. Olha só, ele ficou até irado com a oração da viúva. Tem pessoas que se irram com a sua oração. Tem pessoas que se irram até com o seu abrir e fechar de boca. Né? Grande Deus, às vezes você está falando uma palavra ali que Deus está mandando, a pessoa fica irritada com você. Nega de Deus aí quer ser mais do que você, quer falar mais do que você. A nega de Deus Todo-Poderoso, mas não sabendo que você está falando na direção de Deus. Glória a Deus. E por que aceitar? Porque tem pessoas que não aceitam. Ela quer se colocar como certa, a nega de Deus, sendo que está totalmente errado. Glória a Deus, Jesus. Nega de Deus, eu não escuto. Aleluia, meu Pai. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não. Para me escutar uma pessoa nessa terra, primeiro me dê um bom exemplo. Glória a Deus. Se você me der um bom exemplo, você pode chegar aqui com o abecedário, que eu sempre te escuto o abecedário inteirinho. Agora, se você não me der bom exemplo, deixa eu não te escuto. É, meu Pai. Grande Deus. Se eu ver que você é uma pessoa que está ali, ó, na brecha com Deus, você pode ter certeza. Se você chegar aqui, pastora Débora, eu tive um sonho, já me conte agora que eu quero ouvir. Agora, se eu ver que você está fora da brecha, não me conte não que eu não Glória quero a te ouvir. Deus, Jesus. É que nem um aí. Fica aí, sobe, desce, vai para um canto, vai para o outro. Parece o seguinte. Aí chegou.